Olá amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nossa série de estudos da obra O Espírito da Verdade. E hoje faremos uma leitura da mensagem 6, intitulada Deus te abençoe. Na realidade, é uma história trazida pelo espírito Hilário Silva. Vejamos então o que ele nos conta. Logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas. Acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando certa noite em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação anti-espírita. Apupos, gritaria, condenações. Dona Clélia, com auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento, o sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois. Há espíritas devotados que surgem. Dona Clélia demora-se por mais de uma semana orando e servindo. Acabava de atender a um doente em casa particular quando entra a senhora aflitíssima. É mãe, tem o filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila. Corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira. Febre alta, inconsciência, a missionária desdobra-se em desvelo. Passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao fim de 6 dias, o doente está salvo. Reconhece-a envergonhado e, quando a sós, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: "A senhora me perdoa?" Ela, contudo, disse apenas com brandura: "Deus te abençoe, meu filho." Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita e ainda hoje, onde se encontra, é denodado batalhador do Evangelho. Hilário Silva. Essa história que o Espírito nos traz é um verdadeiro exemplo da prática do perdão e da prática do amai os vossos inimigos conforme nos propôs Jesus. Vamos ao Livro dos Espíritos na questão 887. Kardec questiona: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Eles respondem: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Então, naquele instante, Dona Clélia poderia, naturalmente, agir com gestos de vingança, ou então ser indiferente ao sofrimento daquele que foi o seu agressor. Ela poderia recusar-se a tratá-lo, ou então ela poderia se aproveitar daquele momento em que ele estava doente e praticar um ato vingativo. Mas não, ela fez o contrário. Ela perdoou. Não apenas o perdão nas palavras, mas ela perdoou mostrando atitudes benéficas, mostrando atitudes positivas e cuidando daquele que foi o seu agressor. Então, quando nós voltamos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai os vossos inimigos, Allan Kardec nos demonstra o que vem a ser aplicar esse conceito. E ele nos diz: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem.
é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, é socorrê-los apresentando-se ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Isso, o que Allan Kardec nos coloca no capítulo Amai os vossos inimigos, foi exatamente o que Dona Clélia Rocha fez. Ela procurou ter gestos de bondade, ela tratou aquele enfermo que foi o seu agressor, procurando esquecer o ocorrido e enxergando ali apenas um espírito necessitado de auxílio, de ajuda. E ela, com muita ternura, aplicou passes, fez vigília, fez orações, vibrações e uma enfermagem carinhosa, conforme pontua Hilário Silva. Então, ela cuidou. Pode ser que ela por dentro ainda estivesse ferida, naturalmente, porque ela estava diante de alguém que poderia lhe ter tirado a vida. Naturalmente, aquilo pode e não, deve ter sido muito pesado para a Dona Clélia Rocha, e aquela ferida demorar a cicatrizar. Mas, ainda assim, ela abriu caminhos para o perdão, cuidando bem dele. Tanto é que ele nitidamente se arrependeu do ato e inclusive virou um militante da doutrina espírita. Então mudou completamente o cenário daquela situação. Ela abriu portas para o perdão e assim ele acabou se arrependendo. Isso foi amar os nossos inimigos. No capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, há uma mensagem assinada por Isabel de França, onde ela trata justamente da questão da caridade para com os criminosos. E aquele homem que atirou a pedra era um criminoso, pois que ele poderia ter cometido um assassinato. E Isabel de França, em uma mensagem de 1862 em Le Havre, nos diz o seguinte, justamente na sua finalização: que o criminoso é tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Então ela deixa muito claro, aquele espírito que cometeu aquela injúria, aquela atitude incorreta, ele é um espírito criado como eu, você e todos nós, pela mesma fonte geradora de amor. Porém, ainda se mantém no erro, na ignorância, ainda não aprendeu a ser melhor. Então, conforme ela nos coloca aqui, ele é como o melhor dos homens, pois que é um espírito também criado assim como nós, e que merece sim a nossa caridade, merece as nossas atitudes positivas para que ele tenha um despertar de consciência e mude a sua conduta. E foi exatamente o que aconteceu entre Dona Clélia e o agressor que atirou a pedra. Era um homem ainda muito ignorante, com ideias extremamente incorretas e desviadas do bem, mas que, apesar de ter cometido um ato hediondo, ela, espírita, cristã, que dedica-se ao próximo, tratou dele mesmo assim. E qual foi o resultado? Houve um despertar de consciência. Ele acordou, ele teve um arrependimento e modificou-se. Então, essa mensagem trazida por Hilário Silva nos demonstra muito bem e de forma muito clara como o arrependimento, como a prática do perdão causa maravilhas nas nossas vidas. Essa cena foi uma cena dantesca, de alguém atirando uma pedra em alguém, podendo levar a um crime de assassinato. Mas já imaginamos se começássemos a utilizar desse mesmo perdão para com tudo em nossa existência, até mesmo para com as pequeninas coisas, para com aqueles disse-me-disse, para com as fofocas, para com as antipatias gratuitas, com aquelas atitudes que muitas vezes foram derivadas da ignorância ou então de incompreensão, enfim, pelo que for. Se nós começássemos a estimular muito mais esse perdão, poderíamos também produzir maravilhas nas nossas vidas. Se isso aconteceu com Dona Clélia Rocha e o agressor, que naquele momento
de agressão ela ainda assim cuidou e perdoou, imagina o que nós não podemos fazer com todas as nossas dificuldades à nossa volta em relação aos outros. Poderemos sim melhorar em muito o padrão de nossas vidas e voltarmos cada vez mais para o bem. Que essa mensagem então de Hilário Silva seja para que nós possamos refletir em nossas atitudes e estimular cada vez mais o bem e o perdão perante todos aqueles que nos querem mal. Por mais que tenhamos indiferenças, por mais que tenhamos pessoas às nossas voltas que querem nos prejudicar ou desejam o mal, não procuremos atitudes vingativas ou então retribuir também com o mal, porque senão isso torna-se um ciclo vicioso. Mas ao contrário, quebremos esse ciclo. Procuremos agir no bem. Procuremos fazer o bem, perdoando, agindo com benevolência, para que assim então possamos colocar em prática o amai os vossos inimigos e aumentar cada vez mais toda essa prática de amor, despertando consciências. Dúvidas, comentários e sugestões é só deixar logo abaixo do vídeo. Espero vocês na próxima quarta-feira para um estudo da mensagem 7 do Espírito da Verdade. Muita paz a todos e até lá!